Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo falando sobre a China. Vamos falar então sobre as minhas impressões sobre a China em 2024. O que foi as mudanças, o que aconteceram desses pós-pandemia. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, que eu acho que é um assunto bem interessante para quem está vindo para a China e quer saber um pouco sobre o passado, presente e o futuro da China. Então eu gosto de comentar, falar um pouquinho para vocês aí o que realmente eu penso sobre essa questão de China 2024. A China 2023 foi um ano cheio de novidades para a China, principalmente pela questão pós-pandemia. Para quem não lembra, a China ela ficou lockdown até janeiro de 2023. Então, até 2023, as exigências do governo chinês estavam realmente ainda bem difíceis. E aí, em 2023, por abril, a China começou a se soltar mais, porque viu que não poderia segurar a população por tanto tempo. Entanto que a primeira feira de Cantão de 2023, a de abril, ela foi um pouco mais meio que cheio de desconfianças e tudo mais. Já de outubro foi boa, porque realmente já estava mais liberado e tudo mais. Mas o 2023 foi uma fase para a China de experiências pós-pandemia, 100%, né? Onde ninguém mais precisava usar máscara e as coisas acabaram realmente funcionando do jeito que ela deveria funcionar, né? Então, em 2023, quando eu fiz ali uns vídeos na China e tudo mais, mostrando o país, eu não vi tanta diferença antes da pandemia e depois da pandemia. O que aconteceu é que teve algumas mudanças no cenário econômico da China, mas a gente ficou ali na pandemia 2019, 20, 21, 22 e 23 para a China. Foram 4 anos, literalmente, vou dizer, perdida, porque a China não estava crescendo muito, principalmente nessa questão de desenvolvimento de novas tecnologias. E quando a gente pega os 10 anos anteriores disso, né, a gente vê uma evolução constante assim, de crescimento. E ficou muito parada por 4 anos, assim. Eu acho que a evolução não foi tão forte quanto foi no passado. Teve algumas diferenças, assim, mas nada muito gritante. Uma das minhas observações que eu tive, assim, de mudanças da China nesses 4, 5 anos aí de pandemia foi que os carros elétricos mudaram muito no país, assim. Acho que uma das mudanças mais significativas que é observável, que dá para observar, é a questão de carros elétricos. Não, fora isso, questão de tecnologia, assim, a gente não vê muita evolução na China nos últimos 5 anos. A China ainda continua muito estável. A gente via no passado umas evoluções muito rápidas, como a plataforma WeChat, Alipay, formas de pagamento, delivery de comida. Teve bastante coisa no passado que aconteceu um boom, mas recentemente assim não vejo uma evolução muito grande. O que eu percebi na China para 2024 que muitas empresas fecharam, principalmente pela essa questão política entre países como os Estados Unidos, como a Europa, de estar bloqueando produções chinesas e transferindo para outros países, porque perceberam que durante a pandemia viram uma mudança significativa na visão global de China para o mundo, que é uma China que pode ser uma China fechada. Então mudou bastante a perspectiva das empresas perante produção no país. Isso aconteceu, muitas mudanças saindo de fábricas que produziam 100% na China para outros países como Índia, Vietnã e Tailândia. Porém, o que as empresas mundialmente perceberam foi que essa evolução, essa transferência não tem um lado muito positivo, por a infraestrutura nesses países que eu mencionei acabar sendo muito inferior à China, principalmente na questão de velocidade e organização. Se a gente pega países como Índia, mesmo eles tentando alcançar a China, as fábricas, as empresas mundialmente conhecidas transferindo suas fábricas para a Índia, acabaram percebendo que não é uma mudança que é fácil de acontecer, é difícil, porque realmente é difícil você conseguir bater o preço e agilidade que os chineses têm. Então isso é um dos pontos principais, porque é difícil de substituir a China no mundo pela questão de velocidade, cara.
eu vejo assim, principalmente com empresas americanas ou europeias, solicitei um preço de algum determinado produto na Europa. Cara, 2 semanas para receber um preço, enquanto na China, no outro dia, se você já não receber, o chinês sabe que ele perde essa oportunidade de negócio. Então, se você não for ágil na China, literalmente você não consegue sobreviver, né? Mas não vi muitas mudanças, vi alguma coisa assim, tipo para 2024, automatização de robôs, formas de pagamento, mas nada que seja algo surpreendente. É claro que tem muita coisa, e dependendo do ponto de vista com quem que você está comparando. Mas evolução, se você for numa estação de trem hoje na China, você vai ver que é tudo automatizado, todo o sistema de transporte público deles é um dos melhores do mundo, porque eles fizeram isso nos últimos 10 anos. Não estou dizendo que foram feitos agora ou vão ser feitos agora. Não, essa parte de desenvolvimento, principalmente de transporte e infraestrutura, já foi feito nos últimos 10 anos. Então até é difícil aonde que eles possam crescer mais. Então, o que você observa, o que a gente observa vindo assim, vindo de fora, para uma pessoa que nunca foi para a China, é uma visão completamente bem interessante. Cara, como eles estão nesse mundo avançado e tudo mais. Mas não sabe que a evolução veio de 2010 a 2020. Logo depois de 2020, as coisas se estagnaram e não cresceram muito. Esse é o meu ponto de vista. E o que eu percebi, que conversando com muitos amigos meus que estão lá, né, que moram aqui, estão aqui e tudo mais, principalmente chineses, eles falam que muitas empresas fecharam portas e acontece que muita gente que trabalhava principalmente com comércio exterior, entre China e mundo, principalmente nessa parte de vendas, hoje realmente está bem difícil de você conseguir encontrar um trabalho, porque muitas empresas fecharam e cada vez mais está muito competitivo o mercado por busca de trabalho, principalmente pelos jovens. Então esse é um ponto que muita gente reclama e fala, cara, tá realmente difícil para os jovens que moram na China, ou seja, os chineses, conseguirem trabalho. Então é algo que vem mudando bastante. Mas, tirando todos esses pontos comentados aí no vídeo, realmente é difícil a gente ficar longe da China. Eu não vejo assim, se um dia acontecer alguma questão política, alguma guerra ou algo do tipo, e a gente não ter acesso a produto chinês, ou mão de obra chinesa, ou manufatura chinesa, cara, a gente não tem para onde ir, infelizmente. Acho que mesmo ocorrendo todas essas mudanças políticas de cenário global, realmente a gente está aliado deles e precisa deles. Quem está fugindo hoje da China está remando contra a maré. Não tem como você viver em 2024 e não ver a China como pelo menos uma porcentagem dos seus fornecedores. Você pode comprar do mercado nacional, você pode comprar de outros países, mas uma porcentagem dos seus pedidos ainda vão ter que, querendo ou não, sair da China. Acho que a China tem bastante para crescer, o que eles querem mesmo é manter esse crescimento, essa evolução e dar acesso cada vez mais para a população a coisas que provavelmente eles não tinham no passado. A China tem uma visão bem comunista, como todo mundo sabe, então eles, querendo ou não, vão ter que trabalhar juntos, como eles já fizeram durante todo esse tempo e todas essas décadas aí, para estar trabalhando junto e alcançar o crescimento geral deles e tá botando alimento na casa aí da população chinesa, né? Mas é isso, esses são alguns pontos importantes que eu acho legal de estar conversando com vocês sobre a evolução da China nos últimos anos, como que ela vai ser, e vamos aguardar realmente como é que vai ser nos próximos 10 anos. Eu acho que vai ser uma fase de crescimento mais calma comparada com o passado, mas ainda vai existir. E para quem vai para a China, observe que realmente é impressionante. Acho que eu peguei toda essa transição de crescimento de 2010 até hoje, e se você não foi ainda, você vai observar e você fala, cara, realmente tudo que o Theo falou faz sentido e é muito massa. É uma coisa que eu gosto de ir, só reclamando um pouquinho que não está crescendo tanto quanto deveria,
mas realmente não tem o que fazer. Cresceu bastante nos últimos anos, não dá para continuar crescendo 10% ao ano, como foi entre 2010 a 2020. Tem que existir